O Observatório Oceânico da Madeira conta com cerca de 3 milhões de euros para os projetos em curso. O Observatório dedica-se à investigação e monitorização permanente do mar da região. Os trabalhos envolvem várias áreas, desde a biodiversidade, pescas, maricultura, modelação e previsão. Mais de 50 pessoas estão envolvidas no projeto, que tem também uma componente de educação e formação. O Laboratório Móvel é uma ferramenta importante para ajudar a perceber o trabalho do Observatório Oceânico da Madeira. É usado para explicar os fenómenos físicos que se desenvolvem no mar e na atmosfera. As ações nas escolas para alunos e professores fazem parte do projeto educativo e de formação aplicado pelo Observatório. Nós aqui conseguimos fazer uma simulação dos fenómenos da atmosfera e do oceano, de alguns fenómenos físicos. Por exemplo, a movimentação de uma massa de ar quando encontra um obstáculo, uma montanha, como é que ela se comporta? Nós conseguimos fazer neste tanque. Como é que o oceano, como é que as correntes oceânicas se formam, por exemplo, devido à diferença de temperatura, mais uma vez, entre os polos e o Equador. A circulação geral da atmosfera é basicamente explicada da mesma forma. À simulação junta-se a preocupação em relação ao lixo marinho e à presença de espécies invasoras no oceano, em particular o impacto dos microplásticos nas espécies. Existem diversos tipos de efeitos, dependendo do tipo de lixo marinho que estamos a falar, se é lixo marinho mais visível, de grandes dimensões, ou se é lixo marinho de menores dimensões. Um dos principais lixos marinhos que atualmente está a preocupar bastante os investigadores são os microplásticos, que podem ser ingeridos pelas várias espécies que habitam o oceano e podem eventualmente ser transferidos ao longo da cadeia trófica e até chegar a nós através da alimentação. Mas se estivermos a falar de lixo marinho de maiores dimensões, como por exemplo redes, cordas, anzóis que ficam perdidos no oceano, podem afetar as espécies porque as podem prender, ficarem presas nessas redes e acabar por morrer. Portanto, dependendo do tipo de lixo, os efeitos vão ser mais ou menos graves. O impacto dos materiais poluentes nos organismos marinhos é estudado por investigadores da Universidade da Madeira. Os trabalhos estão praticamente no início, mas é certo que os contaminantes provocam alterações bioquímicas nas espécies. Estamos aqui a simular algo que ocorre no oceano. Ou seja, existem vários detritos, vários lixo marinho que vai para o mar e temos que verificar o impacto que esse lixo, que esses materiais, sejam eles sólidos, sejam eles compostos químicos, têm nos organismos marinhos. E isso pode influenciar o seu metabolismo bioquímico. E isso é a grande inovação deste nosso estudo, é verificar a que ponto é que esses materiais, ou os compostos libertados por eles, ou que vêm com eles, podem influenciar o metabolismo bioquímico através destes parâmetros. E o que eu faço é a caracterização de vários organismos marinhos, de peixes, de crustáceos como as lopas, a caracterização bioquímica ou nutricional, como os lípidos e proteína, destes peixes, para tentar valorizar quer economicamente, quer cientificamente. A gente analisamos, por exemplo, nos peixes, analisamos os ômega 3, como está muito em voga hoje em dia, os ômega 6. É mais a nível dos benefícios para a saúde e depois tentar, através destes resultados, implementar na parte industrial aqui da região. O trabalho do Observatório Oceânico envolve vários parceiros, como é o caso da Estação de Biologia Marinha. Neste laboratório, faz-se a identificação e quantificação das microalgas. São a base da cadeia alimentar dos organismos marinhos. Formam a base de toda a cadeia alimentar dos animais e organismos nos oceanos. Além disso, também, obviamente, tem um impacto muito grande no nosso dia-a-dia. A título de exemplo, que as microalgas nos oceanos são responsáveis para quase 50% da produção do oxigênio que nós respiramos da nossa atmosfera.
Um outro exemplo, para termos uma ideia, que muitas vezes refiro nas minhas aulas para os alunos, que todos as microalgas, os micro-organismos nos oceanos, quando nós juntamos todos, estava para construir uma prancha com 30 centímetros de largura, 7 centímetros de espessura, cobrindo a distância entre a Terra e a Lua. Na Madeira têm sido identificadas microalgas com elevado nível de toxinas, um aspecto que merece atenção particular dos investigadores, uma vez que pode afetar gravemente a saúde humana. Uma série de anos, ou desde há alguns anos, sempre casos de uma intoxicação por consumo de peixe, sobretudo provenientes das ilhas selvagens. É uma intoxicação conhecida até agora, ou até estes acontecimentos, sobretudo nas zonas tropicais, que é uma intoxicação chamada ciguatera. É provocado por acumulação, por consumo de um peixe capturado, e estes peixes acumulam ao longo da cadeia alimentar toxinas que são produzidas também por alguns grupos de microalgas. Essa distribuição, esses acontecimentos recentes, digamos assim, que sabe-se que colegas das Canárias também estudam essa problemática, porque surgiu primeiro aí, depois posteriormente também temos tido casos nas selvagens e também já um outro com peixes capturados, normalmente peixes de maior porte, como os charuteiros, meros, que consomem outros organismos e acumulam desta forma essas toxinas. Outro grupo de investigadores dedica-se ao levantamento da biodiversidade marinha no ambiente costeiro e mar profundo. Com essa inventariação da biodiversidade também fazemos um mapeamento de habitats, que é a informação que atualmente está em falta e que é muito necessária para respondermos a perguntas no âmbito da Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, da Diretiva Habitats e não só, e obviamente produzirmos conhecimento científico importante. O nosso grupo, que é formado por 3 bolseiros do Projeto OMA, André Braga Henriques, por mim, Cláudia Ribeiro e pelo Pedro Neves, temos estado a desenvolver trabalho em áreas específicas da costa sul da Madeira, por enquanto. Temos por objetivo alargar a nossa área de estudo e também integrando uma área de amostragem no Porto Santo, no âmbito de um programa de monitorização do navio que foi fundado e aqui com o patrocínio do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. Os projetos do Observatório Oceânico da Madeira envolvem também trabalhos na área da modelação e previsão, pescas e maricultura. A investigação é financiada por fundos europeus. Rui Caldeira é o diretor do Observatório Oceânico da Madeira. Aceitou estar no Aldeia Global para dar a conhecer alguns dos projetos em curso. Obrigado por ter vindo. Antes de mais, trabalha na área da modelação, física. O que é que significa isto em termos práticos? Então, o Isaac Newton, o grande físico, estudou o movimento e criou uma série de fórmulas matemáticas que nos permitem simular o movimento tanto de partículas, de maçãs aqui de uma árvore, mas também o movimento do ar e o movimento da água. E nós utilizamos essas fórmulas e foram posteriormente desenvolvidas várias sofisticações na formulação inicial de Isaac Newton para nos proporcionarem uma série de equações que possamos estudar a atmosfera e o oceano com alguma certeza e daí posteriormente gerarmos previsões do comportamento do fluido que é a atmosfera ou do comportamento do fluido que é o oceano. Um dos projetos é desenvolvido no Porto Santo, que estuda exatamente o transporte de sedimentos na praia do Porto Santo. O que é que se pretende estudar e de que forma? Nós temos informação histórica que nos providenciou a DROTA, a Direção Regional do Ordenamento do Território, que houveram vários estudos que sugerem uma movimentação, uma erosão da praia do Porto Santo. Nós temos agora capacidade técnica para perceber quais são os fenómenos que possam remover grande parte desses sedimentos, quando é que removem esses sedimentos, em que episódios da agitação marítima e de correntes é que esses sedimentos são movimentados e para onde e de onde é que vêm. E, portanto, vamos iniciar agora no âmbito do Observatório um estudo de 3 anos, onde vamos no terreno recolher informação sobre a variação precisamente da topografia da praia. Vamos monitorizar alguns destes fenómenos físicos, a agitação marítima e correntes, e depois também vamos sobrepor modelos numéricos
modelos matemáticos, para integrarmos esta informação e percebermos se efetivamente a praia tem uma tendência digamos, a perder sedimentos ou onde é que eles estão a ser transportados e quais são, eventualmente poderemos oferecer algumas soluções para o futuro, para tentarmos preservar aquele grande valor regional. Saber até que ponto é que a sazonalidade afeta o perfil da praia? Efetivamente, porque as grandes remoções de sedimento em praias com as características do Porto Santo ocorrem durante os grandes eventos de tempestades. Uma semana pode remover enormes volumes de sedimento e nós percebemos que a praia não tem areia, está cheia de pedras, mas esses sedimentos não desapareceram, foram removidos para outras zonas de acreção, como nós chamamos, foram transportados. Portanto, esses regimes de transporte e o que é que causa esses grandes transportes é o que se pretende desenvolver no âmbito deste estudo. E de que forma é que se consegue estudar? Colocando equipamentos específicos no fundo do oceano? Explique-me um pouco esse trabalho que é feito, ou que será feito nos próximos 3 anos. A partir de terra, nós podemos recolher dados durante vários eventos. Portanto, nós temos uma previsão da atmosfera, sabemos que isso não vai acontecer num dia, vai acontecer durante uma semana ou durante várias semanas. Portanto, nós, tendo conhecimento de quando esses episódios ocorrem, fazemos várias medidas com GPS de alta precisão ao longo da praia para percebermos o antes e o depois. E também podemos colocar alguns sensores na água para perceber qual é o efeito desses eventos no transporte ou no deslocamento dos sedimentos. Até agora, em relação ao Porto Santo, não há nenhum trabalho específico já feito por vocês nesta área? Não. E os trabalhos históricos que existem são muito parcos em informação. Foram contratações que foram feitas e que entidades nacionais vieram cá e fizeram recolhas durante várias semanas, mas não apanharam esta sazonalidade, não apanharam estes regimes de transporte, porque, claro, são entidades nacionais que têm custos acrescidos em vir cá e em deslocar grandes equipas e grandes quantidades de instrumentos para poderem monitorizar esta dinâmica. Uma das áreas também de intervenção é ao nível da previsão. Há aqui um projeto para o Porto do Funchal na questão dos hidrocarbonetos, portanto, do derrame de combustível. O que é que se pretende monitorizar ou fazer, digamos, antecipar algum cenário, por exemplo, de derrame de combustível? Exato. Durante o evento da Shell, naquele derrame de combustível que houve aqui na região, constatou-se que grande parte daquele combustível chegava tanto à Ponta de São Lourenço como à Ponta do Pargo em questões de horas. Mas, na verdade, nós não sabemos quais são os processos que transportam, os processos costeiros que fazem esse transporte de combustível ao longo da costa. E, portanto, o projeto MARPOX, que é um projeto coordenado pelo Instituto Superior Técnico e que nós participamos, pretende desenvolver uma ferramenta de previsão para, precisamente, dar informação na eventualidade, produzir informação na eventualidade de um derrame, quer ele seja do mar para a terra ou da terra para o mar, ou seja, dentro de um porto ou dentro de uma marina, se houver um rombo num casco de um navio que derrame combustível, tanto no Caniçal como no Funchal, para onde é que esse combustível, quantas horas leva esse combustível, por exemplo, a chegar à reserva do Garjal, ou quantas horas é que esse combustível leva a chegar ao Savoy, ou ao Lido, ou ao Clube Naval. Esta é uma das grandes utilidades de termos uma ferramenta de previsão associada ao transporte de poluentes. Isso com base em quê? No estudo das correntes, por exemplo? Sim, normalmente nós temos que obviamente recolher informação em conjunto com a APRAM. A APRAM também participa neste projeto. E agora temos o projeto reforçado com o financiamento da Interreg, o Ecomar Ports, e nós temos duas partes associadas. No projeto MARPOX queremos efetivamente desenvolver e aprimorar a ferramenta numérica, ou seja, o modelo que vai fazer a previsão. No projeto Ecomar Ports, agora com financiamento Interreg, queremos colocar sensores dentro e fora do porto para percebermos se os nossos cálculos são ou não representativos e realistas da dinâmica associada. Muito bem, sugeria agora que olhássemos umas imagens feitas com drone na zona do Caniçal, creio eu. É um trabalho que está a ser feito ali ao nível da ecologia costeira. Explique-nos um pouco como é que tudo está a ter vindo a funcionar, o que é que são exatamente estas imagens que vamos ver. Exato, este é o grupo do Dr. João Claude. Estas imagens foram produzidas pelo Dr. João Monteiro. Portanto, isto é um exemplo de uma tecnologia, ou seja, com drones equipados com câmaras, nós podemos recolher informação não só da costa, da Constituição, portanto, são várias imagens que são sobrepostas, não é?
E estas imagens depois podem ser tratadas, processadas, para nos dar informação sobre, por exemplo, a natureza dos fundos, se é rocha, se é areia, se tem algas, onde é que habitam as grandes concentrações de organismos, nomeadamente de algas, ou onde é que estão as grandes concentrações de sedimentos, ou onde é que estão as grandes rochas submersas numa zona relativamente junto à costa. E isto é muito útil, porque se nós queremos fazer uma gestão adequada, promover, por exemplo, a criação de reservas marinhas, ou se quisermos perceber onde é que estão os habitats, onde é que estão os nossos maiores valores, onde é que estão as invasoras, as espécies invasoras, onde é que habitam a maior parte dos organismos de interesse para a nossa economia, temos que, obrigatoriamente, ter este tipo de informação mapeada e representativa da costa regional. Portanto, o João Monteiro vai recolher, isto são imagens da Quinta do Louro, porque o grupo coordenado pelo Dr. João Claude está sediado na Quinta do Louro e, portanto, eles recolheram as primeiras imagens, digamos, mas é uma tecnologia única que está a ser desenvolvida cá na Madeira. Inclusive, o Dr. João Monteiro está a trabalhar em documentar esta nova tecnologia com recurso aos drones, porque realmente nós podemos, com o processamento das imagens, retirar muita da informação acerca da costa e da zona adjacente. Pode ser útil, por exemplo, na realização de cartas de risco? Com certeza, muito útil, muito útil. É claro que isto é um trabalho que precisa de ser continuado. Nós agora temos 3 anos e vamos tentar cobrir tanto a costa sul como a costa norte da Madeira. A ideia é alargar ao longo Efetivamente. da costa sul e costa norte da ilha, Porto Santo, possivelmente. Possivelmente. Claro que toda esta informação precisa de ser validada e, portanto, não só nós utilizamos drones, mas também precisamos de utilizar mergulho como técnica para recolher informação sobre e validar aquela informação georreferenciada que os drones recolheram. Portanto, isto é uma técnica que precisa de algum ground truthing, digamos assim. Há também trabalhos na área da maricultura. Como é o envolvimento da comunidade científica a este nível? Nós temos vários bolseiros que trabalham em conjunto com a maricultura da Calheta. Quando nós queremos diversificar a produção, os colegas identificaram, por exemplo, a necessidade de perceber, se quisermos criar uma nova espécie de peixe, não só a dourada, mas se quisermos expandir para outras espécies, temos que perceber muito bem quais são os efeitos, quais são os efeitos ambientais que proporcionam o crescimento daquela espécie. E, portanto, os elementos de stress, como é que optimizamos o crescimento, toda essa informação precisa de ser estudada, não é só meter um organismo dentro de um tanque e esperar que ele cresça, alimentar e esperar que ele cresça, é muito mais complexo do que isso. E especialmente ao nível produtivo e ao nível comercial. E, portanto, temos alguns bolseiros no Observatório que estão a trabalhar em conjunto com o Dr. Carlos Andrade na optimização da produção existente e na criação de novos produtos para a agricultura, como é o caso do ouriço. Estão a estudar, por exemplo, a viabilidade da espécie de ouriço para a produção aquícola, entre outras coisas. Podemos estar a falar, por exemplo, de melhorar o conhecimento e não só também ao nível do estoque? Sim, melhorar o conhecimento do ponto de vista das pescas ou do ponto de vista da maricultura? Da maricultura. Sim, do ponto de vista da maricultura é sempre preciso um trabalho de base, portanto, um trabalho fundamental para perceber quais são os requisitos da espécie e como é que nós podemos optimizar o seu crescimento para viabilizar a comercialização. Sem esse trabalho de base não é viável a promoção de uma linha comercial. Estamos a falar de projetos que envolvem, no seu global, mais de 50 investigadores. Como é o envolvimento desta comunidade? De que forma? Através de parcerias? Que trabalho é esse que tem vindo a ser feito? Esse é o grande trabalho do Observatório. Eu costumo descrever o Observatório um pouco como uma circulação global. Toda a água que existe à superfície da Terra passa por uma zona que se chama Antártida, e a Antártida funciona como um distribuidor. E aí há uma grande mistura das águas que vêm da bacia do Pacífico, da bacia do Atlântico e do Índico, e há uma retransformação dessas massas de água que são redistribuídas pelas várias bacias. E o Observatório é isso. É um organismo que não tem cariz político, que pretende desenvolver ciência ao mais alto nível, e nós queremos juntar pessoas e promover a multidisciplinaridade. E promovemos encontros, promovemos discussões, temos, por exemplo, as Cestas do Homem, que são palestras assíduas em que os nossos investigadores vêm falar daquilo que fazem e discutir com os outros colegas. E depois temos os encontros cada 6 meses que promovem depois uma discussão interdisciplinar. Portanto, nós queremos promover essa multidisciplinaridade
e a interação entre os vários parceiros que compõem o Observatório. E vão também às escolas, como vimos na reportagem, Exatamente. nas ações de educação Sim, e formação. Sim. A literacia do oceano é muito importante. Há pouco conhecimento do oceano. Eu julgo que, para Ilhéus, nós estamos um pouco virados de costas para o mar. As nossas crianças não recebem informação suficiente sobre o que é o mar, qual é o potencial do mar. Tendo estado no Havaí, eu julgo que os havaianos estão muito mais sensibilizados pelas questões do surf, pelas questões da pesca e até por uma questão histórica e de cultura para o oceano do que os madeirenses. E que isso há também os canários e os açorianos estejam agora mais sensibilizados do que nós. Portanto, é fundamental que este trabalho possa sensibilizar as gerações futuras. Nós temos essa responsabilidade. Em termos de financiamento, como é que tudo se consegue? A União Europeia tem aqui um peso muito importante. Efetivamente. Portanto, nós começamos com umas bolsas em 2004 que já no âmbito do encerramento do programa quadro anterior, do FP7, e onde organizamos a informação que existia, e depois candidatamos aos fundos estruturais do Madeira 2020, no IDR, e conseguimos este projeto. Este projeto são 2 milhões de euros. Mas a ciência produtiva, a ciência inovadora, não pode depender só de uma fonte de financiamento. E nós, felizmente, temos investigadores de grande nível internacional, e eles tiveram uma iniciativa de ir à procura de mais financiamento. E aos 2 milhões nós acrescentamos 1,5 milhão. Portanto, cada euro que o IDR nos deu no âmbito do programa Madeira 2020, nós contribuímos com mais 76 cêntimos para... Portanto, temos um efeito multiplicador. E assim é que tem que ser. Temos que ser dinâmicos e não estar só a depender de um financiamento. Mas, efetivamente, numa fase de implementação que é a nossa, nós ainda dependemos muito de fundos públicos. Mas... Não obstante, temos uma relação forte com algumas empresas e já estamos a produzir algum conhecimento para empresas em específico. Até há pouco tempo era o único oceanógrafo aqui na Madeira, não sei se ainda será. É necessário formar mão de obra especializada nesta área? Sim, esse é um grande desafio do ponto de vista da oceanografia física, porque a oceanografia biológica, a oceanografia química. Eu tenho um outro colega que ainda não sei se ainda está no ativo, o professor Egberto Melo Moreira, que trabalhou muitos anos na Universidade da Madeira a tentar desenvolver um grupo de oceanografia, mas julgo que não teve muita expressão a nível regional. Mas a oceanografia física é uma formação em vias de extinção, infelizmente. A maior parte das universidades estão muito dependentes do financiamento do Estado e o financiamento do Estado é diretamente dependente do número de alunos. E as pessoas, quando a física e a matemática sendo disciplinas um pouco mais difíceis, bem como a química, nós não conseguimos captar talvez tantos investigadores ou tantos alunos e muitos dos cursos de oceanografia física foram fechando e sendo absorvidos por outros cursos. Existem efetivamente e felizmente não temos falta de biólogos marinhos, existem muitos oceanógrafos a trabalhar na biologia marinha. O desafio é atrair para a região com as nossas limitações orçamentais e com os ordenados que nós oferecemos e competir com países como a Alemanha e como a França para captarmos oceanógrafos físicos de qualidade. Neste momento só fora do país, a formação? Neste momento, infelizmente, sim. O último, se não estou em erro, o último curso foi o de Aveiro, que agora está integrado numa formação ambiental, que eu julgo que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa nós termos estudantes a prestar atenção à oceanografia física durante 3 a 5 anos, do que é terem que depois lidar com outros aspectos do planeamento e ordenamento do território, que é o que ocorre neste momento nos cursos de oceanografia. Portanto, eu felizmente tenho no meu grupo de trabalho 2 investigadores da geração antiga, da Universidade de Aveiro, e tenho um da Faculdade de Ciências também, um pós-doc, mas é muito difícil. Muito obrigado, Dr. Rui Caldeira, por ter vindo à Aldeia Global explicar o funcionamento do Observatório Oceânico da Madeira. Muito obrigado pelo convite.